De vaidade, vaidade a vaidade. Tudo é ilusão, disse o pregador. Nisto podemos entender porque nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Prova disso que no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículos 18 a 21, está escrito: Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens. Não estamos falando dos filhos de Deus, pois os seres humanos não são filhos de Deus, conforme consta no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8, disse Paulo, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Por isso disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, o que é nascido da carne é apenas carne, só carne. Por isso os filhos dos homens não são filhos de Deus. E por isso disse Deus através do pregador, é para que Deus possa prová-los, e que eles são em si mesmos como os animais, porque o que sucede aos filhos dos homens, isto mesmo também acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. O mesmo fôlego de Deus que foi soprado em Adão é o mesmo fôlego de vida que está em todas as espécies de animais. Porque tudo é ilusão. Todos vão para o mesmo lugar. Todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Quem sabe se o espírito dos filhos dos homens sobe para cima e se o espírito dos animais desce para baixo? Está vendo? Assim como o homem foi feito alma vivente, os animais também. O mesmo fôlego de vida que está no homem é o mesmo fôlego de vida que está nos animais. O mesmo espírito que está no homem é o mesmo espírito que está nos animais, conforme consta no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, podemos entender que ambos os espíritos retornam para os céus, pois está escrito que o pó retorna ao pó, tal como era, e o espírito, ele retorna a Deus, pois no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, está escrito que Deus envia o seu espírito, então o corpo é criado. O corpo é a manifestação do Espírito de Deus aqui na Terra. Por isso, quer nos animais ou quer na espécie humana, o Espírito sempre retorna à fonte. Pois para que um ser vivo seja criado, há-se a necessidade do Espírito se tornar carne, meu amigo. Aí você vai afirmar, mas Darley, os animais são seres irracionais. Você não pode se comparar a um animal, você não pode comparar a espécie, a raça humana com as outras raças de animais. Com quem você aprendeu isso? Com a revelação do Espírito Santo é que não foi. Pois quem disse que os animais são irracionais? Você está equivocado, meu amigo. Os animais também possuem os mesmos sentimentos que os seres humanos. Os animais, eles se alegram, eles ficam tristes, eles sentem invejas, eles ficam com ciúmes. Os mesmos sentimentos são expressos de formas diferentes, mas os sentimentos são os mesmos. O animal também sente ódio, ele também se vinga. O animal também ama, meu amigo. O amor pode se diferenciar de espécie para espécie, mas os sentimentos são os mesmos. Aí você vai afirmar, mas Darley, os animais, eles não compreendem o que nós compreendemos. E daí? Você também não compreende o que eles compreendem. Os animais não falam a sua língua, mas você também não é capaz de falar a língua do animal. Por acaso isso não te coloca em pé de igualdade ao animal? Veja bem, até mesmo se você for em outro país, talvez você não seja capaz de falar o idioma praticado naquele país. Por acaso isso não faz de você um ser irracional em relação aos outros? Veja, meu amigo, se você é tão superior aos animais, por que você não é capaz de falar, de se comunicar com os animais? Pois eles entre si se comunicam. Veja bem, as formigas. Há uma comunicação perfeita entre si. Elas trabalham sempre em grupo, assim como as abelhas em uma colmeia. A comunicação é perfeita. Porém, os seres humanos é cada um por si, Deus por todos. Veja bem, os animais estão em vantagem em relação aos seres humanos. Aí você vai afirmar, como isso pode ser possível? Se somente os seres humanos é que possuem comunhão com Deus, os animais, eles não podem louvar a Deus, eles não se achegam a Deus, em forma alguma um animal pode estar em pé de igualdade ao ser humano. Mais uma vez, você deve ter aprendido isto com o sistema religioso, não com a revelação do Espírito Santo,
Prova disso que no livro de Salmos, capítulo 150, versículo 6, está escrito: todos os seres vivos louvem ao Senhor. Isto coloca os animais na mesma condição dos seres humanos. Os animais também estão na presença de Deus, louvando o Criador. Até porque no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 9, está escrito: e quando os animais, lá no reino dos céus, davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono. Aí você vai afirmar: mas isto é referente aos 4 animais, isto é apenas uma metáfora. É? Tem certeza? Então veja o que consta no livro de Salmos, capítulo 148, versículos 7 ao 10, onde está escrito: louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias, louvem ao Senhor todos os animais, mansos e selvagens. Louvem ao Senhor passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Está vendo? Em que exatamente os seres humanos se diferenciam dos animais? Absolutamente nada. Como morre um, morre o outro, o mesmo fôlego de vida, ambos são alma viventes e o Espírito de Deus é que está dando vida a seus corpos aqui na Terra. Assim como o ser humano também se comunica entre a sua própria espécie, os animais o fazem o mesmo. E assim como nós podemos conversar de pé de igualdade, por assim dizer, com Deus, o mesmo ocorre em relação às outras espécies com o Senhor. Pois o Senhor compreende todas as línguas, todas as formas de pensamentos, todas as formas de expressões, meu amigo, que você não é capaz de compreender, o Senhor a compreende perfeitamente. Prova disso que no livro de Jó, capítulo 12, versículos 7 ao 9, que os seres humanos não são melhores do que os animais, é que está escrito: mas pergunta aos animais, e cada um deles te ensinará. Espera aí, mas os animais não são irracionais? Pelo que eu estou ouvindo da palavra de Deus, irracionais são os seres humanos. Os seres humanos é que não são capazes de aceitar que os animais são extremamente conscientes. Sim, os animais são inteligentes, seres vivos criados pelo Senhor. Você também é animal. Tudo que existe neste planeta é animal, vegetal e mineral. Por acaso você não é animal? Você é apenas mais uma espécie, a mais tola, que se acha melhor do que as outras. Repito, livro de Jó, capítulo 12, versículo 7 ao 9. Mas pergunta aos animais, e cada um deles te ensinará. Pergunte às aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Qual entre todos eles não sabe que foi a mão do Senhor que fez todas essas coisas? Todos os animais. Reconhece que foi a mão do Senhor que fez tudo o que existe. Até mesmo a terra, até mesmo os átomos, as moléculas, as partículas, tudo há sabedoria, até mesmo no redemoinho, em tudo, no vento, na água, nas nuvens, tudo existe sabedoria de Deus. O único tolo é o ser humano, que se acha superior às demais espécies. No livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 14, está escrito: porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Na realidade, isso já havia ocorrido desde o princípio, porque pergunte aos animais e eles te instruirão. Se você tivesse a capacidade de se comunicar com os animais, você entenderia perfeitamente que eles não são irracionais, que o único tolo, a única raça tola, é exatamente a raça humana, que se acha melhor do que as outras espécies. Veja, se você acha que eu estou enganado, que a raça humana, por ter criado a tecnologia, é superior aos animais, então veja o que consta no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34, aonde disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. A tecnologia é a própria autodestruição que o ser humano está criando para a sua própria espécie e as demais. Aonde há sabedoria nisto? Não. A sabedoria do homem é loucura para Deus. Porém, Deus em nenhum momento afirmou que a sabedoria dos animais, das outras espécies, é loucura. A única sabedoria que é louca aos olhos do Criador é a sabedoria humana. Por isso, disse Jesus: perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem, Pai. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, aqui está o motivo. Porque os mortos não sabem coisa nenhuma. Você está morto, morto espiritualmente. Prova disso que no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6, está escrito: por causa disso foi pregado o evangelho também aos mortos. Nós somos os mortos. A sua verdadeira identidade é espiritual. Você veio dos céus, mas você não é capaz de se lembrar, sim, desta verdadeira identidade que está oculta nos céus.
Pois se há corpo natural, há também corpo espiritual, conforme consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47. Se há corpo natural aqui na terra, é porque existe corpo espiritual nos céus. Pois Deus envia o seu espírito, então o corpo é criado. Este espírito é a consciência do seu verdadeiro ser que está na eternidade. E isso se aplica a todas as espécies de animais. Por isso disse Jesus, perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. Eles acreditam ser o corpo, eles não sabem que eles estão dormindo na eternidade, dormindo acreditando ser exatamente o corpo animal, quando na eternidade eles são exatamente o ser. Veja, meu amigo. No livro de Salmos, repito, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o Espírito dele. Então o corpo é criado. O corpo de todas as espécies que estão aqui na Terra são apenas a expressão do ser que está nos céus. Aqui o Espírito assume todas as formas. Porém, ao retornar à eternidade, ele recupera a sua forma original. Na eternidade existe o corpo original, pois tudo vem de um único ser, meu amigo. Por isso, que no livro de Isaías, capítulo 65, versículo 25, está escrito: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Na eternidade estará o lobo e o cordeiro pastando juntos, mas não com seus corpos animais, assim como o ser humano também não entrará no reino dos céus. Nenhuma espécie de animal estará lá. Pois tudo que está na eternidade nunca saiu da eternidade. Pois se há corpo animal aqui na Terra, também tem corpo espiritual na eternidade. Da mesma forma que quando você está sonhando, o corpo da ilusão não sai para a vida real, pois o seu corpo real nunca saiu da cama, você apenas desperta na cama. Assim, ao entrar no céu, você apenas despertará na eternidade, pois o seu verdadeiro corpo nunca saiu da eternidade. Pois o corpo espiritual de tudo que existe sempre esteve na eternidade. O que está aqui na Terra é apenas uma imagem, por assim dizer, daquilo que nunca saiu da eternidade. Por isso que no livro de Romanos, para encerrar no capítulo 8, versículo 19 a 23, está escrito, encerrou Paulo afirmando: porque a ardente expectação da criatura, ou seja, de todas as espécies de animais, espera a manifestação dos filhos de Deus. Mas por quê? Porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua própria vontade. Você não nasceu branco, preto, amarelo ou vermelho. Você não nasceu com este corpo porque você quis. Assim como as outras espécies de animais não nasceram com seus corpos porque eles assim o quiseram. A girafa, o hipopótamo, o rinoceronte, o leão, o gato, o cachorro, a ave, os peixes do mar, cada um nasceu com este corpo não porque eles quiseram, mas por causa de Deus que sujeitou eles a estes corpos, conforme consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 37, a versículo 38, quando diz: insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer. Quando Deus semeou o corpo, ele não semeou o corpo que há de nascer, mas Deus dá-lhe o corpo como quer. Cada ser humano, assim como na eternidade, não recebeu o corpo que quis, mas foi Deus que concedeu o corpo a cada espécie. Assim, podemos entender porque disse Paulo, porque a criação ficou sujeita à vaidade, ficou sujeita à ilusão do corpo aqui na terra. Simplesmente não porque ela quis, mas porque Deus a sujeitou. Porque a ardente expectação da criatura está esperando a manifestação dos filhos de Deus, estão esperando o despertar da consciência espiritual na eternidade, para reaver a consciência no seu verdadeiro corpo espiritual, que sempre esteve na eternidade. O corpo espiritual nunca saiu da eternidade. Aqui é uma espécie de sonho de Deus. Da mesma forma que você entra dentro do sonho e interage com outros seres, porém, ao despertar, somente você desperta na cama. Da mesma forma, você está neste lugar sonhando, acreditando ser este corpo, como as demais espécies estão sonhando, acreditando ser o que são neste lugar. Mas isto não é a realidade final, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura, todos os animais, serão libertados da servidão da corrupção, ou seja, da servidão deste corpo, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Todos os animais são filhos de Deus na eternidade,
pois não são os filhos dos homens que são filhos de Deus. Pois disse Paulo no livro de Romanos, repito, capítulo 9, versículo 8, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Por isso, repito, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 18 a 21, está escrito, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo apenas uma criatura, como todas as outras espécies. Porque sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto até agora. Toda a criação está aguardando o despertar, a redenção deste corpo, pois quando o pó retorna ao pó, o espírito retorna a Deus. Este espírito é a sua verdadeira identidade, pois é o espírito de Deus que está vivendo, se movendo e existindo através do corpo. Pois no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13, está escrito, o meu espírito não agirá para sempre no homem, assim como nos animais, pois o pó retornando ao pó, o espírito retorna a Deus. É o espírito de Deus que está agindo exatamente através de tudo que se move. É o espírito de Deus que é a vida de tudo que existe neste lugar. É o próprio Deus que está experienciando todas as experiências possíveis através de todos os corpos possíveis neste lugar. Um único ser se desdobrando através de todos. Um único ser, meu amigo. O ser de Deus. O meu ser é o seu ser. O ser de Deus que está em mim é o mesmo ser que está em você. A mesma vida que está se desdobrando através de mim é a mesma vida que está se desdobrando através de você, através de todos os seres vivos, através de todas as criaturas. Toda criatura louve ao Senhor. Porém, o ser humano precisa ser obrigado a isso.